Aqui do meu lado, nada melhor do que o presidente, o diretor do Presídio Regional de Cajazeiras, Jailson, que possa trazer o que realmente aconteceu, tirando todas as dúvidas. Já que o comandante falou, mas você que também é como diretor, que sabe todos os detalhes de como tudo aconteceu dentro do presídio. Então, prazer compartilhar assim o que aconteceu, até porque também, como outrora eu havia dito, nosso trabalho é um trabalho de transparência, né? Então, a penitenciária hoje padrão do Regional de Cajazeiras, ela se encontra um pouco complexa. Complexa no sentido de que antes, quando a gente assumiu a direção do presídio, a penitenciária só contava com apenados, né, de Cajazeiras. Mas hoje se encontra com apenados da Al-Qaeda, ou seja, 2 meses após a nossa direção, Cajazeiras recebeu, o presídio recebeu 60 apenados de João Pessoa. Eles se intitulavam como membros da Al-Qaeda, eles fazem parte da Al-Qaeda, dessa facção, mas hoje nós só contamos com 10 apenados, né, da Al-Qaeda, ou seja, os demais já progrediram no regime, inclusive também foram transferidos, e também não para por aí. A nossa penitenciária hoje, ela conta também com apenados de outras comarcas, né? Comarcas de João Pessoa, Campina Grande. E esses apenados que se encontram conosco, dessas outras comarcas, eles vieram de lá porque houve rebelião, houve problema lá nas penitenciárias e, como medida de segurança, como medida punitiva também, fez necessário transferi-los para Cajazeiras. E aqui eles estão há aproximadamente 1 ano, e aí eles pleiteiam o retorno para a cidade de origem, para a comarca de origem. Porém, não é da forma como eles querem. Então, eles tiveram um plano e a seguinte estratégia foi: vamos provocar uma grande rebelião, porque quebrando toda a estrutura do presídio, então o presídio não terá condição de nos manter aqui e eles serão obrigados, a direção será obrigada a nos transferir para a comarca de origem. E assim fizeram. Foi o que aconteceu. Um preso simulou que estava passando mal. Nós não estávamos com a viatura disponível, a viatura estava em outra ocorrência. E aí, nossa equipe prontamente acionou o SAMU. O SAMU veio, fez o primeiro atendimento. Porém, a equipe do SAMU não achou necessário que ele fosse conduzido ao hospital. E ainda não para por aí. Quando a equipe do SAMU foi avaliá-lo, esse apenado, ele se negou até a ser atendido. Certamente, a gente entende que ele estava simulando e não precisava de atendimento médico. Então, tudo armação. Ele simulou que estava passando mal, a equipe se deslocou, todas as providências foram tomadas e ele se negou a ser atendido. Então, quando ele foi retornar para a cela, ele gritou dizendo que a equipe estava se negando a atendê-lo, não queria conduzir ao hospital, enfim. Nós temos todos os registros, e ainda, além disso, ele ainda informou que estava sendo espancado, enfim, com aquele sensacionalismo. Mas nosso sistema de segurança é de 360 graus, eu já pude analisar, já pude observar as imagens, e com certeza não houve nada daquilo que se disse. Então a verdadeira causa da rebelião nada mais foi do que eles planejarem uma rebelião para forçar a direção e a execução penal a transferi-los para o local onde eles assim desejam estar. Porém, eles não têm que estar no lugar onde eles querem, sim onde eles devem permanecer. Jailson, mas haverá algum deslocamento de algum detento daqui para outra comarca? Foi o que nós fizemos. Nós somos acionados. Quando tem uma crise, quando tem uma rebelião, a gente avalia, a gente analisa a situação, contém, isola e avalia. Então, o que acontece? Avaliamos tudo, identificamos algumas lideranças, vimos que com certeza eles foram os provocadores da crise, né? E nós provocamos assim também uma transferência. 5 deles foram transferidos não para o local onde eles queriam ir, mas sim para o local onde a secretaria, onde o Estado, onde a Justiça determina. 3 foram para o presídio PB1, na grande capital, em Jacarapé, e 2 foram para o presídio da máxima, de segurança máxima, em João Pessoa. Então, fez necessária essa transferência para que pudéssemos, assim, desarticular as ações coordenadas de alguns apenados que não querem se ressocializar, não querem mudar de vida, para que, assim, pudesse restabelecer a ordem e a disciplina na penitenciária. Então, essa transferência, ela se deu no dia da rebelião, ou seja, na terça-feira, e
o GPOI conduziu, o Grupo Penitenciário de Operações Especiais fez essa condução e a penitenciária ficou na situação normal e não na emergencial. Na audiência do programa, o comandante e o coronel, eterno comandante do 6º BPM, Coronel Ronildo, dizendo que sexta-feira estará representando o comandante-geral da Polícia Militar na solenidade de formatura no batalhão. E mandando um abraço para Jailson, um grande parceiro, ele registrando aqui a mensagem. Outro abraço para o coronel. Com certeza, quando aqui cheguei, ele assumiu o comando do 6º BPM e nos deu total apoio. É por isso que até hoje a gente trabalha de forma conjunta, né, integrada, e é por isso que tem resultado positivo em nossos trabalhos. As grades que foram danificadas, inclusive as celas, irão passar por uma reforma agora, ou como é? Vai demorar, com relação também aos colchões dos detentos? Porque realmente naquela rebelião eles perdem muito com isso, né, Jailson? Com certeza. Eu estava analisando agora à tarde, por isso que eu estou assim com essa roupa operacional. Nós estávamos fazendo lá um trabalho de análise, um trabalho de levantamento, ou seja, destruíram aproximadamente 70% do presídio, as celas foram ao chão, paredes foram ao chão. Rebelião, a gente que é do grupo especial, a gente é acostumado a lidar com rebelião, não é coisa boa. Então, qual foi a vantagem dessa rebelião para eles? Nenhuma vantagem. Só foi desvantagem. Por exemplo, destruir o presídio em 70%. Eles estão mal agrupados, mal alojados, porque a gente teve que usar algumas celas que não foram destruídas e amontoar ali, mais apenados. Ventiladores quebrados. Em conjunto com a execução penal, nós tínhamos autorizado uma televisão por cela. E como medida punitiva, as televisões foram retiradas. É interessante que tudo quebrou, menos as televisões, né? Com certeza. Mas aí, eu como diretor da unidade, baseado na lei da execução penal, eu retirei essas televisões e elas não voltaram mais, não terá mais televisão nas celas, uma vez que foi dada uma oportunidade. Também, uma das concessões de regalias foi a televisão. Então a gente entendeu que não contribuiu para a disciplina, então com certeza não tem para que a gente reconhecer esse comportamento. Então, o que acontece? Nós suspendemos a visita por 30 dias, banho de sol, enfim, visita pessoal nesses primeiros 30 dias não acontecerá. Só retornará as visitas no dia 21 de fevereiro do corrente ano. Agora, material, de higiene, pessoal, enfim, os materiais que já estavam entrando, vai entrar por questão de higiene, questão de necessidade. Mas algumas providências foram tomadas, porque a rebelião ela teve um estrago muito grande fisicamente na penitenciária. Então, primeiro, eu não tenho como manter a rotina da penitenciária normal como outrora, até porque houve uma rebelião e a estrutura física dela não permite segurança da agentes. E segundo, que foi uma rebelião generalizada, todos participaram. Então, nesse caso, eu tenho que punir, né, baseado na lei da execução penal. E uma das punições ao cometer falta grave é suspensão ou restrição dos direitos previsto na lei da execução penal por, no máximo, 30 dias. Assim fizemos e já acionamos também João Pessoa, a secretaria. Sexta-feira está vindo o eletricista, está vindo a equipe de manutenção para restaurar as celas e voltar à normalidade penitenciária. Então, hoje, no dia de hoje, inclusive, a gente fez algumas transferências de cela, que é para poder ver se a gente vai equilibrando aquilo que foi desequilibrado de segunda para terça-feira. Jailson, com relação aos detentos, você não estava no dia da rebelião, você não estava na cidade, né? Você acha que eles sabiam que você não estava e por isso teria gerado aquele motim? Porque aqui a TV exibiu uma série de reportagens, eu falo isso por prova que eu estive lá no presídio e vi que você tem um total controle, os apenados têm aquele certo respeito por você. Não temem você, mas tem aquele respeito. Você acha que por você não estar aqui, eles teriam se rebelados? É interessante frisar que a maioria das ocorrências na penitenciária foi com minha ausência. Mas a gente chegou. Por que minha ausência? Além de diretor, eu também faço parte do Grupo Penitenciário de Operações Especiais. Então a gente faz operações em outros presídios, a gente faz escoltas de apenados de alta periculosidade para outros estados, fazer esse recambiamento. A gente também vai buscar apenados que, ora fugitivos da Grande Paraíba, foram presos em outros estados. E assim a gente estava em outras missões, outras operações. Mas assim, quando soube, prontamente me desloquei, acionei o Grupo Penitenciário de Operações Especiais. O BOP já estava
já estava na situação, no controle da situação, a nossa briosa Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Assim, eu não vou desprezar o trabalho dos meus agentes penitenciários, até porque o plantão foi muito rápido, preciso e seguro no que fez. Por exemplo, na cela 15, nós contínhamos ali aproximadamente 19 apenados, né? Metade na 15 e metade na 25. Essas celas são conhecidas como celas do seguro. Por exemplo, a partir do tipo de crime, por exemplo, estupro, né? Atentado violento ao pudor, violência contra a família, aqueles que cometem esses crimes, eles não são bem-vindos numa penitenciária, né? Apesar de que muitos cometeram também crimes ali, mas eles não absorvem isso, né? Então, o que é que acontece? A gente tem que separá-los para que a gente mantenha a segurança da integridade física dos mesmos, mas a maioria da massa carcerária, com certeza, não os recebe bem. Então, a gente tem esse critério, tem esse cuidado para salvaguardar a integridade física dos mesmos. Então, no momento da rebelião, um dos objetivos deles também foi quebrar as paredes das celas. As pessoas até perguntam, quebrar a parede de cela é tão fraca? É impressionante, né? Impressionante como eles ganham força e, com certeza, alcançam seus objetivos. Então, quebraram as paredes das celas, unificaram todas as celas e queriam quebrar as paredes das celas do seguro. Se os meus agentes, se a equipe de plantão não tivesse trabalhado de forma coesa, unida ali, rápida e com segurança, com certeza tinha acontecido óbito na penitenciária. Mas, por pouco, isso não aconteceu, graças a Deus. Nossa equipe foi muito rápida, muito responsável, muito coerente no que fez e foi lá, resgatou os apenados do seguro, separou todos eles e evitamos ali homicídio dentro da penitenciária, trazendo apenas danos materiais, que é menos mal, né? Pode ter certeza disso. Prejudica propriamente os presos, né? Isso. Que não terão aquele conforto de ter pelo menos um colchão, já que eles queimaram, né? Com certeza, eles estão sem colchão, estão sem energia, a água foi comprometida, até porque o pessoal da manutenção está levando nos baldes, então só perderam isso. Voltando ao assunto que eu tinha esquecido, eu não vou desprezar o trabalho dos meus agentes. É uma equipe boa, o pessoal veste a camisa realmente, né? São todos concursados, não desprezando quem é contratado, mas eles passaram por um curso de formação. Eu sou instrutor também de tiro, instrutor de rotinas e procedimentos operacionais. Fiz questão de que no ano passado a gente pudesse qualificar o nosso pessoal. Então tudo é um processo, tudo vai melhorando. Então eu tenho 2 diretores adjuntos, né, Thales e Diogo. Eles estavam na unidade, na minha ausência, eu estava chegando, eu estava a caminho, mas eles estavam ali no controle da situação. E eu não vou desprezar o trabalho de ninguém. Mas é bem verdade que o apenado ele é inteligente. Ele observa a atitude, ele observa como cada um trabalha, né? Desde o diretor adjunto, chefe de disciplina e segurança, que eu tenho 2 também, os coordenadores de plantão e também o próprio plantão, os próprios agentes. Então, é bem verdade que quando eu cheguei, eles até me perguntaram, o senhor vai transferir? Então, eu pude identificar que realmente a causa da rebelião foi puramente para forçar, para poder obrigar a direção a transferir, né? Então, com certeza, eles aproveitaram a minha ausência, tá? E deflagraram a rebelião. Eu, assim, não desprezando ninguém, mas a gente tem uma formação maior, a gente tem um conhecimento técnico maior, que a gente procura também transferir para os agentes, para os diretores, né? Mas ninguém é igual, um age de forma diferente, né? Experiência. E aí, com certeza, também eles aproveitaram o ensejo. Aproveitaram muita coisa, muita coisa. E uma das coisas que aproveitaram foi a minha ausência, né? Foi tanto quando eu cheguei, a família, seu Jailson, a gente sabe que o senhor não estava aqui e tal. Ué, e como era que sabia? A gente queria um relatório, o que é que está acontecendo? Eu disse, olha, eu não sei de nada, vou fazer análise da situação, mas acredito pelas informações dos meus diretores adjuntos, da própria Polícia Militar que se encontra aí dentro, não tem nenhum óbito, só danos materiais, e nós vamos agora controlar a situação. Recebo algumas mensagens aqui, registrar algumas mensagens, deixa eu me ver aqui. Meu amigo Antoniel Félix na audiência, Érica Duarte também, Erivalda Paulino na audiência, minha amiga Fabriciana, meu amigo José Campos, Francisco Afonso também na audiência, Geraldo, meu amigo Gilberto também na audiência, Giuliana, várias pessoas mandando mensagem, aqui a gente recebe várias mensagens parabenizando o seu trabalho no presídio, já que muita gente acompanhou aqui aquela série de reportagens que nós fizemos. E a pergunta, já, se nós estivemos lá e algumas balas
Inclusive a população ficou temerosa, não, já estão atirando, vão matar os presidiários, não. Quer dizer que aquelas balas e algumas bombas bombardeios, algumas coisas do tipo, foi apenas para deixar a situação controlada na mão da polícia e também dos agentes. Com certeza. Nós temos dois tipos de armamento. É o letal e o menos que letal. O letal é aquele que é utilizado para realmente matar, neutralizar a vez. E o menos que letal é munição de borracha, polietileno, enfim. Aquela munição que é utilizada apenas para impedir que aquela ação coordenada daquele apenado, mal intencionado, ela venha venha enlarguecer uma crise, um problema, crescer aquela situação. Então, por que foi utilizado munição de borracha? Né? No momento da extração, no momento da retirada dos apenados do seguro, eles, inclusive na cela 3, eles derrubaram um portão. Impressionante. O portão foi ao chão, e eles estavam com facas, espetos, material pérfuro cortante, e eles iam realmente exterminar, matar aqueles apenados do seguro que já se encontravam no pátio. No pátio estavam os apenados do seguro, juntamente com a minha equipe de plantão, os agentes penitenciários, inclusive aqueles de folga, de férias, foram sensibilizados com a situação, vestiram a camisa e se deslocaram para a penitenciária para prestar apoio. Então, eles vinham com tudo. Então, fez-se necessário alguns disparos de munição menos que letal, para que eles pudessem recuar e para que eles pudessem também cessar a depredação do patrimônio. Ou seja, quebraram muita coisa, mas muita coisa mesmo, e eles com certeza queriam derrubar as grades, e os agentes penitenciários, juntamente com a Polícia Militar, se utilizando do armamento menos que letal, se encontravam na muralha, e o Estado tinha que imperar, o Estado tinha que impedir que aquela desordem continuasse. E assim fez-se necessário alguns disparos, né? É normal, numa rebelião, ter alguns disparos de munição menos que letal. Eu me encontro aqui, a rebelião ainda continua para mim, porque não está 100% calmo. Eu me encontro aqui com uma granada, né? Essa granada aqui, ela é de pimenta, né? Pimenta não mata ninguém, senão o baiano já estava morto, né? Por sinal, eu gosto muito de pimenta. Então essa granada aqui, eu consigo com certeza conter uma rebelião com essa granada. Porque eu jogo essa granada, a fumaça, ou seja, vai exalar, ou seja, vai se expandir e eles serão neutralizados porque eles não conseguirão respirar de forma precisa. Então, isso aqui resolve com certeza uma rebelião. Tá? Essa outra granada aqui é a granada de gás lacrimogênico. Essa aqui, o efeito dela é mais desastroso. Não mata, mas neutraliza e resolve toda e qualquer situação de rebelião numa penitenciária. Então, é normal, numa rebelião, existir alguns disparos de borracha. Até porque eles estão para tudo, né? E mais alguma coisa. Então eles querem quebrar, eles querem fugir, eles querem matar uns aos outros. Então faz-se necessária a utilização desses armamentos menos que letais, esses agentes químicos, para que realmente eles não alcancem êxito naquilo que eles querem. E a gente, com certeza, mantém o controle da penitenciária e tem ali toda a situação na mão. Jailson, para a gente encerrar, quer dizer que o presídio, a penitenciária, tem realmente a segurança nas mãos após essa rebelião, mas ainda está nas mãos ainda, não é isso? A segurança do presídio ainda se encontra na mão dos agentes, né? Todo presídio tem rebelião. Eu não vou dizer que rebelião é normal, mas é comum em todo presídio. Quando deflagrou a rebelião no presídio de Cajazeiras, paralelamente houve a declaração da rebelião no Aníbal Bruno, na Barreto Campelo, lá em Pernambuco. E lá houve óbito, lá dilaceraram alguns presos, houve a morte de um colega nosso, um sargento da Polícia Militar, que se encontrava na guarita, ele recebeu tiro, ou seja, lá dentro dessas duas penitenciárias tinha arma de fogo, né? E é comum ter isso em presídios. Agora, ao deflagrar uma crise, nós temos toda a rotina e procedimento operacional para poder resolver a crise. Seria anormal, sei lá, enfim, passar 5, 6, 7 anos numa penitenciária, não tem problema. Até porque, né, foi divulgado que o melhor diretor de um presídio era um citado companheiro da Paraíba, que dirige um presídio, questão de eu queria não citá-lo, mas a gente começa a fazer levantamento. Quando o preso falar que o diretor é bom,
que adora o diretor. Claro, alguns vão reconhecer o trabalho de disciplina. Tem que reconhecer, porque nem todos querem ali a bagunça. Por exemplo, o pessoal da cozinha lá, da manutenção que trabalha na penitenciária, eles não participaram. Até porque eles se recolhem num local diferenciado. Então, esses sim, não foram suspensas as visitas nem banho de sol, enfim. Continua na normalidade, porque eu não posso punir coletivamente, a lei não me permite. Agora, aqueles que participaram, que depedraram, com certeza estão sendo punidos. Então, o que é ser um bom diretor? É ser conivente com o erro? É passar a mão na cabeça? É observar que o preso está causando problema na penitenciária, causando falta grave e não puni-lo? Punir, que eu falo, não é torturar. A gente pune com um instrumento chamado procedimento de sindicância. Não acontecia no passado. Hoje, a gente encontra um celular, que é falta grave, a gente encontra um material pérfuro-cortante, é falta grave, briga é falta grave, então a gente vai, contém, isola, abre o procedimento de sindicância, encaminha para a juíza, a gente pune ele, e no momento que ele vai ter direito à progressão, com certeza, esse direito é cesseado porque ele não preenche o requisito subjetivo, que é o bom comportamento. Então, ser um melhor diretor em uma penitenciária não é compactuar nem ser coerente com o erro, e sim trabalhar certo, de forma coerente, de forma moralizada. Os direitos dos apenados na penitenciária de Cajazeiras são garantidos, né? Mas os deveres, eles são exigidos. Então é isso que faz a diferença. É o equilíbrio entre as duas coisas. Então hoje houve essa rebelião, houve essa desordem, mas isso não quer dizer que um fato isolado a gente perdeu o controle da penitenciária, que a gente está, que fugiu do nosso alcance, do nosso controle. Jamais, jamais. O descontrole, a crise vem, mas aí a gente restabelece a crise, a disciplina e o respeito. E assim estamos fazendo e vamos fazer, né? Pode o sangue dar na canela, mas estamos ali para isso. E os problemas foram levantados para serem resolvidos. Então, estamos resolvendo com toda certeza. Jailson, eu gostaria de agradecer a sua participação, tirando todas as dúvidas, né? Que já ficou as pessoas dizendo, não, o presídio vai ter rebelião novamente. Você vindo aqui já tira todas as dúvidas da população que está na audiência nesse momento. Gostaria de agradecer e algo mais você queira acrescentar, fica à vontade. Presídio é uma caixa de surpresa. Não sai coisa boa, só sai coisa ruim. A qualquer momento, por exemplo, eu tinha viajado para outras operações, no entanto, estava tudo normal. Penitenciária de Cajazeiras, por exemplo, vamos lá. Quais são os motivos para deflagrar uma rebelião? Superpopulação, ou seja, superlotação na penitenciária. Não é o nosso caso. Hoje nós estamos com 170 apenados, capacidade para 150. Então, não é considerável superlotação. Outro motivo, processos parados. Não temos esse problema na penitenciária. Até porque em dezembro a juíza da execução penal, a doutora Paula, ela concedeu 23 alvarás de soltura. No semiaberto, ela concedeu aproximadamente uns 30, salvo engano, induto, né? Natal. Somente um não voltou. Enfim, a execução penal trabalha veementemente para garantir os seus direitos, os direitos dos apenados. Então, qual foi o problema? Superlotação não tem, maus tratos não tem, processos parados também não tem. Então, o problema foi identificado. A gente trabalha com inteligência penitenciária e a gente identificou realmente que foi um dos meios pelos quais eles queriam se utilizar para forçar a transferência. Nós transferimos 3. Não para onde eles queriam, e sim para onde nós queríamos. Porque o Estado tem que imperar, né? Então, no dia que o Estado perdeu o controle, que a Justiça, que a Polícia perdeu o controle, para quem mais viver nesse mundo? Então, foram transferidos, né, aqueles que nós quisemos. Aqueles que provocaram a rebelião, né, que queriam ser transferidos após a rebelião, eles não serão transferidos. Permanecerão na penitenciária. E se porventura causarem problema, estamos aqui para resolver. Com toda a certeza do mundo. E nós resolveremos. Não é à toa que estamos aqui há 2 anos e meio, vamos completar 3. Né? E não para por aí. Retroceder nunca, render-se jamais. Vamos resolver sim, com toda certeza.